Moisés, infinitivo é sempre quando o verbo vem seguido do to, porque tem verbos em ing, mas o sentido também está no infinitivo. Por que isso acontece? Alright! Hey, Rockets! Aqui é Moisés Ferraro, seu professor de inglês, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma expansion aqui na seção SOS Grammar. E o tema dessa expansion é infinitive. Papel e caneta na mão, segura o cabeção, porque ele vai explodir. Antes de eu explicar como o infinitivo se apresenta no inglês, eu preciso te dizer como é que ele se apresenta no português, porque nem todo mundo lembra ou nem todo mundo sabe. A gente usa o tempo inteiro infinitivo, mas a gente não sabe que é infinitivo. Normal, ninguém é obrigado a ser o gênio da gramática, né? Mas vamos lá, no português, infinitivo é todo verbo terminado em AR, ER ou IR. Aqui eu coloquei uns exemplos. Andar, brincar, nadar, ajudar. Comer, beber, fazer, prever. Dormir, pedir, dirigir, ir. Né? São verbos no infinitivo. E a gente usa, inclusive, verbos no infinitivo em frases. A gente vai ver isso mais embaixo. Como é que isso se aplica no inglês? Como que é o infinitivo no inglês? Em português, sabemos já, né? Que é quando o verbo ele termina em AR, ER ou IR. Já sei que está no infinitivo. Mas no inglês, tem alguma terminação? Não necessariamente é uma terminação. Na maioria das vezes, o infinitivo no inglês vai se dar pelo to e o radical do verbo. Quando eu falo radical, já é o próprio verbo na sua forma solitária. Porque, por exemplo, o verbo é andar. Andar em inglês não é walk. Andar em inglês é to walk. Porque o infinitivo exige a presença do to. É por isso que, às vezes, quando perguntam assim para mim, Moisés, olhar, o verbo olhar em inglês, como é? É look? Aí eu digo, não. Ué, não é look? Eu achava que era look. Não, não é look. Olhar em inglês é to look. Por quê? Porque olhar não termina com AR, então é uma forma infinitiva. No inglês, a forma infinitiva é to e o radical. Ou seja, olhar é to look e não apenas look. Parece uma besteira, mas isso faz um nó na nossa cabeça se a gente não sabe diferenciar o que é o infinitive. Né? Se talvez você soubesse o que é infinitivo, você não estaria vendo essa aula aqui. Então, é um assunto muito comum no inglês, é um assunto que nem todo mundo domina, é um assunto super simples e que faz uma grande diferença se a gente aprender, tá? Então tá, no inglês, o infinitivo geralmente é quando nós temos o to mais o radical. Então, to walk, andar. To eat, comer. To go, ir. Agora, bora ver em frases, né? Ó, I want to call her now. Eu quero ligar para ela agora. I want to call. To call, ligar, tá? She wants to see her friends. Ela quer ver seus amigos. She wants to see her friends. Então, o infinitivo ver é o nosso to see. Aí você pode até falar assim, mas espera aí, mas ó, ela quer termina com ER. Não seria um infinitivo também? Não, porque o verbo não é quer, o verbo é querer. Querer termina com ER. Então aqui é ela quer, está no presente. Não está no infinitivo, está no presente. Aqui o verbo querer está conjugado no português para ela. E aqui o verbo want, to want, que é querer, está conjugado para she. Ou seja, quando o verbo ele recebe um S no final, no presente, e para he, she ou it, ele está conjugado. A gente fala conjugação de verbo no inglês, só existe para 3 pessoas, he, she ou it. Porque para as demais pessoas o verbo repete para todo mundo, é igual, tá? Isso é o simple present. Eu tenho até uma aula já pronta aqui no YouTube, disponível no YouTube, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Mas voltando, I need to save money for my trip. Eu preciso guardar dinheiro para a minha viagem. To save, guardar. Olha aqui, ó, radical mais o to, infinitivo. My father wants to make a phone call to you. Meu pai quer fazer uma ligação para você. To make, fazer, tá? Então, da mesma frequência que usamos o infinitivo no português,
também usamos o infinitivo no inglês. E a partir do momento que você entende o que é infinitivo, você tira isso aqui de letra, beleza? Vamos prosseguir. Quando temos dois verbos juntos, o segundo sempre estará no infinitivo com to. Do you want to send this by mail? Você quer enviar isso por e-mail? Nós temos o verbo to want, que aqui ele está conjugado para you. Nós temos o verbo to send, que ele aparece na forma infinitiva porque antes dele já tem outro verbo. Então a regra diz, toda vez que tivermos dois verbos, o segundo sempre estará no infinitivo com to. Mas se está no infinitivo não já é com to? Não, porque eu falei no início que geralmente o infinitivo é o to mais o radical. Porém, existem outros tipos de infinitivo e eu vou falar tudo hoje, tá? I prefer to go to the beach. Eu prefiro ir para a praia. Prefer é o primeiro verbo, to go é o segundo verbo. Então, o segundo verbo sempre vem com to. My mother loves to rest in her bed. Minha mãe ama descansar na cama dela. Segundo verbo, sempre infinitivo com to, tá? She likes to hear gossip. Ela gosta de ouvir fofocas. Então, aqui o segundo verbo, infinitivo com to. Ah, Moisés, moleza então. Quer dizer que toda vez que tiver dois verbos, o segundo sempre vai estar no infinitivo com to, correto? Nem sempre. Depende. Se o primeiro verbo for estes aqui, ó, to enjoy, gostar. Então, não é bem o gostar. Gostar é to like. Mas o enjoy é um gostar aproveitando o uso de alguma coisa. To finish, terminar. To miss, sentir. E to keep, guardar. O segundo verbo ele não vai vir com to, mas ele vai terminar em ing. E sim, vai estar no infinitivo. Quando traduzirmos para o inglês, para o português, desculpa, vai estar no infinitivo. Olha as frases. I enjoy running every day. Eu gosto de correr todos os dias. É algo que eu faço, eu aproveito esse momento que eu estou correndo. Por isso que é o enjoy. O primeiro verbo, to enjoy. E aqui ele está conjugado para a primeira pessoa. I enjoy, né? Eu gosto. O segundo verbo é to run, que é a forma infinitiva dele, neutra dele lá no livro da gramática, é to run. Mas embora seja o segundo verbo, se o primeiro verbo for um desses quatro aqui, então o segundo verbo não vai ter o to, ele só vai ganhar a terminação ing. Então o verbo é to run, então fica running, tá? Eu gosto de correr todos os dias. I enjoy running every day. Se você escrever I enjoy to run every day, está errado. Did you finish doing your tests? Você terminou de fazer seus testes? Olha aqui, o primeiro verbo to finish. O segundo verbo é to do. Está no infinitivo. Olha aqui a tradução, ó. Fazer. Termina em ER. Mas o ing aqui está indicando que é infinitivo. Ó, infinitivo. Quando a gente fala de tradução, quando apontar essa primeira condição aqui, é porque eu estou falando a tradução para o português. O nosso infinitivo é isso aqui, andar, comer, dormir, tá? É isso que acontece aqui, fazer. Não é fazendo. Aqui está como infinitivo, tá? Se você escrever, did you finish to do your tests? Errado, tá? Se for numa prova, 0. I miss going to school. Eu sinto falta de ir à escola. To miss é o nosso sentir falta, né? Sentir ou é o verbo perder, se for, por exemplo, perder ônibus, perder voo, perder uma oportunidade, perder uma aula, perder uma carona, perder a estreia de um filme, né? Perder um evento. A gente fala miss, tá? Mas também é o verbo sentir falta de alguma coisa, tá? I miss going to school, eu sinto falta de ir à escola. Então, o segundo verbo to go aqui também está no infinitivo, mas sem o to, porque o primeiro verbo é miss. You keep confronting me. Você continua a me confrontar. Se você colocar, você continua me confrontando. Não, tá errada essa tradução. Você continua me confrontando. Você continua a me confrontar. Tem que traduzir no infinitivo. Porque ele aqui, embora tá em ing, ele não é gerúndio. Porque a característica do gerúndio no inglês é o ing. A gente bota o ing e vira-se gerúndio, né? E gerúndio nem sempre é o present continuous. Gerúndio pode ser um sujeito. Vou explicar isso mais à frente na aula sobre gerúndio, tá? Mas aqui é infinitivo. Por quê? Porque antes dele tem um verbo. Então são dois verbos. A regra não fala que sempre que tiver dois verbos no inglês, o segundo sempre vai estar no infinitivo?
É regra. Mas nem sempre esse infinitivo vai ser com to. Ele pode ser com ing, caso for o verbo keep, miss, finish ou enjoy, tá? Então, se você escrever you keep to confront me, 0 na prova. A gente tem outra condição para não se usar o to quando estivermos usando o infinitivo no inglês. Toda vez que o verbo estiver junto de except ou but, a gente não usa o to, tá? No infinitivo. Junto de except, que é o nosso exceto, ou but, que é o nosso mais de oposição, né? There is nothing to do except wait. Não há nada para fazer exceto esperar. Veja, esperar, AR, infinitivo. A tradução vem para o infinitivo. Mas por que aqui eu não coloquei to wait? Ou por que aqui eu não coloquei waiting, né, com ing no final? Porque antes nós temos a palavra except. E antes de except, o verbo não ganha to, nem terminação em ing, né? Mas mesmo assim, ele é infinitivo. Se você escrever there is nothing to do except to wait, 0 na prova. You don't have to leave, but stay. Você não tem que ir, mas ficar. Né? Você não tem que ir, mas você tem que ficar. O ficar, ó, infinitivo, termina em AR. E por que eu não coloquei o to nem o ing? Por conta do mais, nesse caso aqui, que é o nosso but em inglês. Se você escrever you don't have to leave, but to stay, que era o que a maioria das pessoas faria, porque todo mundo pensa que infinitivo é apenas com a presença de to. Estou explicando para você que estaria errado a frase e você levaria um 0. Temos também outra condição, junto de verbos auxiliares, com exceção de ought to. O que são verbos auxiliares? Eu tenho uma aula aqui também falando sobre verbos auxiliares, tá? Mas para você entender, é o verbo could, might, temos o ought to, should e tantos outros aí. Esses verbos auxiliares, esses verbos, toda vez que a gente estiver usando esses verbos, o verbo que vier em seguida dos verbos auxiliares não vão receber o to. E mesmo assim a tradução dele lá no português vai ser terminando em AR, ER ou IR, infinitivo. Vamos ver. You could make a cake. Você poderia fazer um bolo. Could é um verbo auxiliar, né? Poderia. Fazer é o verbo que vem em seguida, tá no infinitivo, ó. Fazer, ER, mas no inglês eu não boto to make. Make, né? Se eu colocasse to make, you could to make a cake. Vixe, até falando assim um exemplo, sou estranho para mim de tanto ouvir assim. Já sou estranho para mim se ouvir, é o que vai acontecer com você. De tanto você ouvir o certo, quando você ouvir errado, no mínimo você vai achar que é estranho, que não flui. É como a gente fala, né, no inglês, é como os nativos falam, assim, it just doesn't flow. Tipo, não flui. Não sei explicar, só não flui. Porque nem todo mundo, até os nativos, nem eles mesmos dominam certas técnicas de gramática, né, essas regras. Assim como a gente também não domina a regra da gramática portuguesa. Você domina toda a regra da gramática portuguesa? Eu aposto que não. Então, a mesma coisa acontece com quem fala inglês, né? Quem é os nativos no inglês, eles não dominam também a gramática inglesa, né? Vamos lá. She might be tired. Ela deve estar cansada. Be é o segundo verbo, né? Se você acha que seria to be tired, estaria errado, porque might, que é o primeiro verbo que vem antes, ele é um verbo auxiliar. Mas a exceção é com ought to. Então aqui embaixo, ó, they ought to go now. Eles devem ir, né? Agora. Então eu geralmente costumo dizer que o to, ele não é do go, ele é do ought. Percebe? O to, vou repetir, o to, ele não é, isso aqui não é assim, ó. O to não é do to go. O to é do ought to. Tá? Então, sempre que você usar o ought, você sempre vai falar o to. Não tem como falar ought sem falar o to. Então, they ought to go now. Então, esse to que você fala não é daquele infinitivo que você pode ou não colocar no radical. Não, esse to é do ought to, certo? Faz parte dele. 3. Após os verbos let, deixar, e make, fazer, nós não vamos usar o to também, tá? Let me forget this. Deixe-me esquecer isso. Então, a gente vê o verbo to forget, esquecer, to forget. Mas antes dele vem o let. Então, na frase, a tradução, mesmo o esquecer,
Estando no infinitivo, eu não vou colocar no inglês to forget. Ó, let me to forget this. Errado. This movie made me cry. Né? Esse filme me fez chorar. Então o verbo é cry, ou melhor, to cry, o infinitivo, né? Lá no dicionário, quando a gente vai ver to cry, chorar. É assim que vai estar lá. A forma padrão do verbo é to cry, né? Então aqui ele é o segundo verbo que está vindo após o make, que está no passado, no caso made, ele não recebe o to. Se você escrever this movie made me to cry, pé, 0 na prova. 4. Após as estruturas had better, seria melhor, e would rather, preferiria. Toda vez que numa frase você tiver a presença dessas duas estruturas, o verbo que vier em seguida não vai receber o to, tá bom? You had better travel with me. Seria melhor você viajar comigo. You had better, seria melhor. Se a gente fosse colocar a tradução ao pé da letra de had better, seria teria, porque had é o verbo ter no passado, né? Teria é melhor, porque better é melhor em inglês. Teria melhor. Teria melhor. Não faz sentido. Você teria melhor viajar comigo. Tá vendo que nem sempre a gente pode traduzir ao pé da letra para o português? E uma boa tradução é sempre quando eu falo isso aqui no YouTube, no Instagram, nos stories, nas lives, no curso. Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que ser fiel ao que aquilo representa na nossa língua e não a tradução ao pé da letra. Porque, na maioria das vezes, a tradução ao pé da letra não faz sentido nenhum pra gente. A gente tem que entender como que aquilo seria no nosso idioma. Isso que é uma boa tradução. Had better seria melhor. You had better seria melhor. Você. Tananã, tananã, tananã. Tá? Próxima. I would rather. I would rather. Rather. Né? Eu preferiria. I would rather. I would rather. É quase um trava-língua, né? I would rather travel alone. Mas, olha, deixa eu só facilitar a sua vida. A gente fala I would rather, mas 99,17%. Valeu, Carol Conga? 99,17% das vezes a gente fala assim. No inglês falado fica assim. Né? O would, ele vem abreviado. E a abreviação do would é o apóstrofe D. Então, na pronúncia, você não fala nem o D. Você fala apenas I rather. I rather. I rather. I rather. I rather. I rather travel alone. I rather travel alone. Eu preferiria viajar sozinho. I rather travel alone. Se você falar essa estrutura aqui, né, would rather, na sua forma completa, né, aí talvez você se atrapalhe na pronúncia. I would rather. I would rather. I would rather. Complicado. Então fala abreviado. I rather. I rather. Né? I rather travel alone. Eu preferiria viajar sozinho. Se você escrever ou colocar na prova I would rather to travel ou I rather, né? Abreviado. I rather to travel. Bem, 0. Ok? A última condição, a forma negativa do infinitivo. Sim, meu caro amigo. Como é que se dá? Vamos ver. I decided not to go to Boston. Eu decidi não ir a Boston. Isso aqui, to go, é o nosso ir, né? IR. Verbo terminado em R, né? Perceba que o not sempre virá antes do to. Sempre virá antes do to. I decided not to go to Boston. Eu decidi não ir a Boston. E olha, esse segundo to aqui não é o to de infinitivo, não. É o to preposição. Porque o to ele tem dois significados. Ele tanto pode ser o to do infinitivo do verbo, que é isso aqui, ou ele pode ser o to que significa para. É o nosso para, é to, né? Para no inglês tanto pode ser to ou for. E algumas vezes a gente vai usar o for, em outras vezes a gente usa o to, né? Quando se trata de destino para tal lugar, a tal lugar, é sempre to, tá? I decided not to go to Boston. Eu decidi não ir para Boston. She asked me, eu acho que se você não sabia disso, que to também é a preposição para. Se você não sabia disso, eu acho que até agora você estava... não dá para entender, mas agora que você sabe que isso aqui é para, isso aqui é de infinitivo, eu acho que clareou sua cabeça, né? Assim eu espero. Bom,
She asked me not to be late. Ela me pediu para não me atrasar. She asked me not to be late. Ela me pediu para não se atrasar. Ou então, para eu não me atrasar, né? I'd like you not to sing so loudly. Eu gostaria que você não cantasse tão alto. I'd like you like, tá vendo que o mesmo would aqui, ó, ele tá abreviado agora, ó. Ele tá abreviado. I would like, eu gostaria que você not to sing so loudly, não cantasse tão alto. Eu gostaria que você não cantasse tão alto. He'd rather not eat fat. Ele preferiria não comer gordura. Moisés, cadê o to aqui, homem? No eat. Não tem. Esqueceu? Quando a gente usa a estrutura would rather, a gente não usa o verbo com to. Talvez você possa ter se perdido porque você já viu not em seguida. Mas, de qualquer forma, o segundo verbo existe. Depois do not, mas ele existe. E é o segundo verbo. E a regra fala que se antes do segundo verbo for would rather ou um verbo auxiliar, a gente não pode usar o to, né? Então, ó, he'd rather not eat fat. We might not come. A gente pode não ir. We might not come. E não we might not to come. Não, we might not come. Porque might é um verbo modal e a gente não usa o segundo verbo com to depois de verbos modais. Alright? Se você quiser receber esse material aqui por e-mail, esse material todinho bonitinho aqui em PDF por e-mail, na descrição desse vídeo tem um link. Você vai clicar nesse link, vai abrir uma página, coloca teu e-mail nessa página e pimba, eu mando para você automaticamente. Alright? Não só esse assunto aqui, mas todos os assuntos em PDF da seção SOS Grammar comigo. Esse vídeo aqui foi feito por conta de uma pergunta que uma seguidora me mandou lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, vai lá no Moisés Ferraro _ escreve na postagem mais recente, bota assim, Moisés, estou vindo do YouTube, eu vou adorar saber. E se você estiver estudando inglês aqui no YouTube e tiver em dúvida sobre algum tema e quiser ouvir minha explicação, coloca assim no YouTube, Moisés Ferraro e o tema que você está procurando. Por exemplo, Moisés Ferraro, verb to be. Moisés Ferraro, present continuous. Ou, sei lá, gerúndio, qualquer coisa. Enfim, bota meu nome com o tema e daí você vai ter a minha explicação lá no YouTube. Thank you for watching and I see you on my next expansion. Bye.